Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom Bom dia! dia, bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um Despertando com Olhos do Amor. Bom dia, Pri, Inês, Ive, bom dia. Bom dia, Cris, Lu, Flávia, Ana, bom dia. Sejam muito bem-vindas. Bom dia. Hoje, então, nós terminamos ontem. Bom dia, Ju. Bom dia, meu anjo. Nós terminamos ontem o Sonhador do Sonho. Sim, sim, Lu. É isso aí, Lu. É isso. Ontem nós terminamos o Sonhador do Sonho, né? Era a sessão 7 do capítulo 27, né? Que é a cura do sonho. Bom dia, Vivi. E hoje nós sentimos, então, a parte de dar sequência, então, né? Na sessão, logo após o Sonhador do Sonho, tem a sessão que se chama O Herói do Sonho. Então, nós vamos ler aí, hoje, nos próximos dias, a sessão O Herói do Sonho. Né? Então, vamos ver, né, para o livro O Curso de Milagres, quem é o Herói do Sonho? Né? O que Jesus está querendo explicar para a gente sobre o Herói do Sonho. É uma sessão muito bonita, muito didática, né? E a gente, então, né, vamos nos preparar para receber, então, essa linda sessão sobre o herói do sonho. O herói do sonho, então, é a sessão 8 do capítulo 27, que a Paty já colocou aqui, e está na página 628. Já está fixado aqui para vocês. Então, vamos lá, então. Eu fiz uma oração, mas eu estou sentindo de, ao invés de ler a oração, eu acho que eu vou ler, amor, o parágrafo 14 da sessão de ontem, só para a gente fixar melhor, que está na página 627, o último parágrafo. Então vamos lá, vamos nos unir aqui, né, em pensamento, vamos nos unir na mente do Filho de Deus. O que nos une é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em todos nós, então ele é o elo de ligação entre nós todos, embora a gente se enxergue separado, o Espírito Santo não vê separação, e como ele está em todos nós, ele é esse elo de ligação entre nós e o nosso Pai. Como é bom a gente poder se lembrar que o Espírito Santo, que é a voz por Deus, ela está dentro de nós. E ela, ou ele, pode reinterpretar tudo aquilo que a gente acha que está tirando a nossa paz. O Espírito Santo,
Ele é o intérprete de Deus, o sonhador do sonho, que acha que está sonhando. Então vamos lá. Aceita o sonho que ele, o Espírito Santo, deu em lugar do teu. Não é difícil mudar um sonho, uma vez que o sonhador já tenha sido reconhecido. Descansa no Espírito Santo e deixa que os seus sonhos gentis tomem o lugar daqueles que sonhaste no terror e no medo da morte. Ele traz sonhos que perdoam, nos quais a escolha não é entre quem é o assassino e quem será a vítima. Nos sonhos que ele traz, que o Espírito Santo traz, não existe assassino e não há morte. O sonho da culpa está se apagando da tua vista, embora os teus olhos estejam fechados. Um sorriso veio para iluminar a tua face adormecida. O sono agora é de paz, pois esses são sonhos felizes. Então, que a gente se lembre a todo instante que nós somos o sonhador do sonho. Nós não somos o sonho, nós não somos o herói do sonho, nós somos o sonhador do sonho. E sendo o sonhador do sonho, a gente pode decidir por despertar desse sonho a hora que a gente quiser. Nós temos o poder de decisão de despertar desse sonho. Então vamos Amém. lá. Então, o Herói do Sonho, capítulo 27, seção 8, página 628. Deixa eu começar a ler. Opa, com certeza. Vamos juntos. Vamos Nossa, lá. muito recebendo. Muito. Então, capítulo 27, seção 8. O herói do sonho. O corpo é a figura central no sonhar do mundo. Não há sonho sem ele. E nem ele existe sem o sonho, no qual age como se fosse uma pessoa que se vê e na qual se acredita. Nossa, vamos receber essa sentença aqui, que Jesus está afirmando para a gente que não há sonho sem ele, sem o corpo. E nem ele existe sem o sonho, no qual age como se fosse uma pessoa que se vê e na qual se acredita. Ele ocupa o corpo, né? O herói aqui. Ele ocupa o lugar sem
central em todos os sonhos. Ele ocupa o lugar central em todos os sonhos que contam a história de como ele foi feito por outros corpos, nasceu para o mundo do lado de fora, vive um pouco, depois morre para ser unido no pó a outros corpos que morrem como ele. Nossa, vamos junto aqui, porque Jesus está fazendo um resuminho do que parece ser essa historinha que a gente acredita sobre nós mesmos. Então eu vou repetir aqui essa sentença. Sentença 3. Então o corpo, né, ocupa o lugar central em todos os sonhos. E contam histórias de como ele foi feito por outros corpos, né? Eu nasci da barriga da minha mãe, foi assim, foi essa. Nasceu para o mundo do lado de fora, vive um pouco e depois morre para ser unido no pó a outros corpos que morrem como ele. No pequeno espaço de tempo que lhe é dado viver, ele busca outros corpos para serem seus amigos e seus inimigos. A sua segurança é a sua preocupação principal. O seu conforto é a regra que o guia. Ele procura buscar prazer e evitar as coisas que poderiam feri-lo. Acima de tudo, procura ensinar a si mesmo que as suas dores e alegrias são diferentes e que pode distinguir umas das outras. Essa é a historinha que a gente acredita. E que bom poder olhar aqui para ela assim. É isso, Jesus é isso que tá, que é. É, acho que o ponto importante. É isso, assim, é olhar. Sim, é isso. Legal. Eu acho que um ponto importante aqui que você trouxe é que o herói do sonho, né, para o ego, né, é o nosso corpo. Então, isso é um ponto principal, assim, para a gente poder se lembrar. E quando a gente, né, faz essa ligação, vamos se dizer, entre a gente ser esse corpo e a gente acreditar que é esse corpo, nossa, quão ínfimo, quão, quão pequeno, nossa, insignificante a gente é quando a gente pensa, né, dessa maneira, né? Então, que sentido faz,
né? A gente ser um corpo, a gente nascer, viver e morrer. Não faz sentido nenhum, né? Como é que Deus criaria um ser efêmero, né? Que a gente acha que a gente é? Então, nós não somos o herói do sonho, né? Que herói que é esse, né? Que no final morre, que não vira herói, coisa nenhuma, né? Então, isso é muito importante a gente começar a distinguir, né? Que a gente não é esse serzinho aqui que a gente acha que a gente é, que leva essa vida, né? Essa vida insignificante, vamos se dizer, né? Que não faz sentido. Que propósito teria, né? A gente achar e acreditar que a gente é esse ser aqui, que acha que vive uma vida. Que vida? Uma vida que acaba? Então, a vida que Deus nos deu, não é essa vida. A vida que Deus nos deu, quando Ele nos criou, é a vida eterna. Então, a gente tem que começar a mudar a nossa mente sobre o que a gente pensa que a gente é. A gente não pode ser esse ser limitado que está preso num corpo. Isso deixa a gente num lugar de muita culpa, de muito medo, de muito medo. Porque a gente tem muito medo da morte. É muito difícil falar sobre quem não tem medo da morte. A gente tem muito medo da morte porque uma vez que a gente está identificado com esse corpo e a gente acha que esse é o nosso ser real, uma vez que isso aqui acabe, nós fomos embora também. Acabou o Luciano. Então, vamos começar, né, a reverter, vamos se dizer, esse sistema de pensamento do ego que deixa a gente preso nesse corpo. É isso. E o primeiro passo é reconhecendo que é isso. Uhum. É isso, Jesus, que eu experimento. Acredito. É isso. Eu sei que não é fácil, mas é isso. Esse é o primeiro passo. Sem culpa, né? Jesus, ó, obrigada por resumir num parágrafo tudo o que eu acredito. É isso. Mas eu tô aqui, pronto, para olhar com você a cada instante do meu dia e reconhecer na minha mente, junto com você, que tem um outro jeito. Mas é isso que tá aqui. Hum. É isso mesmo. E deixar que ele, que o Espírito Santo, né, vá reinterpretando mesmo a cada passo, né? Porque sem esse reconhecimento, a gente não tem escolha, não tem como escolher, né? Hum. Então, olha eu aqui, Jesus, preocupada, né? Com corpos, com a segurança desse corpo, com o conforto desse corpo. Sem culpa, gente. Mas isso precisa ser reconhecido. O tanto que a gente ocupa a nossa mente com isso. É isso. Isso precisa ser visto. E aqui não estou dizendo que você não vai se preocupar, que você não vai. Não, mas precisa ser visto Hum. e reconhecido. Tá? Exatamente. É isso.
E não se julgar por isso, e não se condenar por isso, mas precisa ser visto, sabe? É muito importante. Que esse é o passo o primeiro pezinho que a gente põe para fora desse sonho é reconhecendo que é isso. E o que parece que eu chamo de vida aqui, eu vivo em função desse corpo, de corpos. É isso, né? É isso, acho que esse é o primeiro passo aí pra gente, Exato, exato. né? Vamos embora. Vamos lá, então. Vamos lá. A Cris colocou verdade, Paty. Nos preocupamos com algo que, segundo o ego, morrerá. Exatamente, Cris. É, Ele quer que a gente isso, acredite nisso. é isso. Uhum. Né? Isso só precisa ser visto, gente. Aonde minha mente está indo? Opa, olha aqui, Jesus, né? Tá aqui e tá tudo bem. Mas veja, veja, sabe? A gente vai começar aprendendo a assistir, sabe? Assistir, Uhum. sem É. julgar, mas assistir. Quem é esse que assiste? Quem é esse que assiste? Uhum. Vamos lá. Uhum, Lá. Vamos lá. Parágrafo 2. Tem bastante coisa para a gente conversar aqui. Vamos lá. uhum. Parágrafo 2. O sonhar do mundo toma muitas formas, porque o corpo busca, de muitos modos, provar que é autônomo e real. Ele coloca sobre si, ele coloca sobre si mesmo coisas que comprou com pequenos discos de metal e tiras de papel que o mundo proclama como valiosas e reais. Trabalha para consegui-las, fazendo coisas sem sentido e as joga fora em troca de coisas sem sentido, das quais ele não precisa e nem mesmo quer. Ele emprega outros corpos de modo que eles o protejam e coleciona ainda mais coisas sem sentido que possa chamar de suas. Ele olha em volta procurando corpos especiais que possam compartilhar seu sonho. Às vezes, sonha que é um conquistador de corpos mais fracos do que ele. Mesmo em algumas fases do sonho, ele é o escravo de outros corpos que querem feri-lo e torturá-lo. Amor, Oi, mesmo? Você leu mesmo? Não é mais em algumas formas? Eu escutei mesmo. aonde você está falando? Qual, qual, Na qual... 7, na 7 eu escutei mesmo. Nossa, que doideira aqui. Vamos ler de novo. Nossa, vamos. Vamos começar ali na 4, então. Ele emprega outros corpos de modo que eles o protejam e coleciona ainda mais coisas sem sentido que possa chamar de suas. Ele olha em volta, procurando corpos especiais que possam compartilhar seu sonho. Às vezes, sonha que é um conquistador de corpos mais fracos do que ele. Mas em algumas fases do sonho, ele é o escravo de outros corpos que querem feri-lo e torturá-lo. É isso, acho que aqui tem uma reflexão importante, né, que a gente acha que a gente só vai ser feliz
quando a gente conseguir isso, conseguir aquilo, né? Então a gente fica buscando a felicidade fora, no mundo, né? Isso não quer dizer, isso é muito importante, tá? Isso não quer dizer que a gente não possa ter as coisas, tá? A gente pode ter tudo o que a gente quiser, tudo. Eu posso ter a minha casa, o meu carro, eu posso comprar roupa, eu posso fazer o que eu quero. O que Jesus está falando aqui para gente é para a gente não colocar a felicidade em coisas que não duram, né? Isso não vai durar. E a gente, o nosso ego, ele nunca vai estar feliz. Então, se a gente compra, né, uma coisa que a gente queria muito, a hora que a gente consegue, ele vai falar assim: não, mas agora tem que ser um plus. E depois do plus vai ter que ser um, né? Então, assim, é, lembrar que a felicidade não está fora, né? E que não tem problema nenhum a gente querer conquistar as coisas aqui no mundo, não tem problema nenhum. É só a gente não deixar nossa mente presa de que a felicidade está nas coisas, né? Coisas que não são eternas, não são eternas, né? E também uma coisa que é importante é a gente não ficar se comparando com as pessoas aqui no mundo, né? Ah, eu seria feliz quando eu pudesse ter o que o meu vizinho tem, aí sim eu seria feliz, né? Então, fazer comparações, né? Achar que a gente vai ser feliz quando a gente conseguir algo que a gente quer muito, né? A gente vai sim, vai ter uma felicidade, mas vai ser uma felicidade que a gente chama de euforia. Vai ser uma felicidade que ela vai fazer assim, ó, ela vai terminar em segundos, porque o ego, ele não se satisfaz, né? Ele vai sempre ficar buscando algo a mais, algo a mais, algo a mais. É o busques e não aches, né? Esse é o lema do ego: busques e não aches. Então, eu acho que é importante a gente poder também trazer essa reflexão aqui e se lembrar, né, de que o mundo não vai dar uma felicidade eterna para nós, porque o mundo não é eterno. O mundo que está fora da nossa mente, ele termina, né? Mas que bom que a gente pode se lembrar, né, que o mundo que Deus criou, esse sim é eterno. E esse está na nossa mente, né? Esse está na nossa mente, que é a causa. A mente é a causa. Não é o mundo a causa. O ego quer que a gente entenda ou que a gente acredite que o mundo é a causa. Não, a causa está na mente. A mente é a causa. Nós não somos um efeito do mundo. Então é importante essa reversão de causa e efeito que nós lemos ontem no Sonhador do Sonho. É isso. É importante a gente olhar mesmo, gente, assim, com sinceridade. Esses pensamentos de comparação, de ai, quero isso, ai, quero aquilo, blá, 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 eles vão vir. Vão vir. Tá, e aí, Jesus, o que que eu faço com eles? Hum. Vamos lá, vamos olhar junto para eles, porque o problema é que você acredita nos pensamentos. Então, dá a tua mão aqui, vamos junto, porque a gente juntos pode rir dessas coisas, né? E se esses pensamentos são vistos e não negados, a gente pode juntos desfazê-los. Exato. Esse é o ponto, gente. Porque esses pensamentos, eles estão nessa mente equivocada. Eles estão nessa mente que pensa que está separado, que está dividido, sabe? Hum. Então, por isso que os pensamentos é o ponto de partida de tudo, da minha experiência aqui, Uhum. né? Então, não é sobre negar, não é sobre rejeitar esses pensamentos, né? Não é, nossa, eu não posso pensar isso, eu não posso, né? Nossa, eu não posso me comparar, não. Lembra, a comparação, ela é um pensamento, né? Que eu posso acreditar ou não. Uhum. Só que para isso eu preciso estar presente, eu preciso estar vigilante,
Eu preciso estar atenta, né? Então, é isso, sabe? Porque não é porque não pode, né? É só porque você acredita. Você tá aí dentro. Porque toda hora que a gente acredita num pensamento, a gente grudou nele. Ele é a verdade para nós. Entende? Então, é, é isso. Nossa, olha eu aqui, achando que isso aqui seria legal para mim. Tô acreditando nisso. Mas não sei, Jesus, o que significa isso. Hum. Sabe? Não sei se é. Não sei isso na forma como é que vai se desenrolar, se eu vou ter ou não, se eu vou comprar ou não, se eu vou viajar ou não, se eu vou melhorar de emprego ou não, não sei, Jesus, mas tem aqui essa ideia. E eu acredito aqui, ó, tem isso, sabe? Eu tô acreditando que isso vai melhorar a minha vida. Hum. Mas Jesus tá aqui. Não sei, sabe? Não sei. Tem um não sei, será? Né? Sabe? Aí volto a dizer, né? É essa intimidade com ele, sabe? É, é abrir a mente mesmo para ele entrar junto com você. Vocês dois, ele entrar na mente com ele e vendo, sabe? Os pensamentos assim, ó, isso, tem isso, acredito nisso, sabe? Nossa, gente, como é gostoso fazer isso com ele. Como é bom. É muito bom. Lembrar que tudo aqui no mundo a gente pode mudar de propósito, a gente pode mudar de professor, né? Que é o que a Paty está falando. A gente não tem condições de negar o mundo, negar o corpo, e não é para isso. Uhum. Jesus, em nenhum momento no curso de milagres, fala para a gente negar o mundo, negar o corpo. Não. Ele fala para a gente que a gente pode mudar o propósito do mundo, mudar o propósito do corpo, né? E aí, quando a gente pede ajuda para Jesus e para o Espírito Santo, eles vão usar o mundo, eles vão usar um corpo para um novo propósito. É É para isso, isso. É para isso. tá? Porque negar o mundo, negar o corpo, nós vamos entrar num lugar de muito medo, de muita culpa, e não é esse o caminho. O caminho de um curso de milagres é um caminho gentil, é um caminho amoroso, não é um caminho de culpa e medo. Uhum. É isso, né? Então, sabe? E aí, né, durante esse mergulho com ele na mente mesmo, é viver na mente mesmo, é Jesus, ó, tá aqui. Não sei, meu irmão. Uhum. Eu já sei que isso não me traz felicidade, mas eu ainda tenho uma identificação com isso. Uhum. Eu não sei, mas eu questiono ela aqui, né? E tá aqui. Você me disse que eu sou o sonhador do sonho, né? É isso que eu quero experimentar. Então, Uhum. vamos juntos, sabe? Instante a instante, né? Me mostra, eu quero uma experiência. Me mostra. Tô aberta para experimentar que eu sou o sonhador. Que é isso, Jesus, ser o sonhador do sonho? Que é isso, Jesus, o herói do sonho, né? Sabe? E nesse lugar mesmo gentil, sabe? Tranquilo, sem se julgar por isso, sabe? Pelas coisas que você acredita, pelas coisas que você gosta, pelas coisas que você, sabe? Uhum. Mas questionando, sabe? Porque se você tá olhando, é porque em algum lugar você tá vendo que isso não leva a nada, né? Se a gente está olhando junto com Jesus nessa profundidade, é porque eu já sei, né, que eu já experimentei que isso não é verdadeiro, não é a verdade sobre mim. Não pode ser, porque não faz sentido, né? Mas ainda tô aqui presa, né? Parecendo estar presa. Então, vamos juntos, Jesus, assim, me ensina, sabe? Me ensina.
ensina a soltar tudo assim, voluntariamente, sabe? É, sem sacrifício. É isso aí. Por isso que a gente precisa de muita ajuda. A gente precisa de É, muita ajuda. ó o que a Pri trouxe aqui, que importante, ó. Se nos fosse pedido, se nos fosse pedido que negássemos o mundo, seria um sacrifício. Quando me sinto em sacrifício ou esforço, geralmente tem algo no mundo que eu estou negando e tentando espiritualizar. Hum, Nossa. Aí hum, depois ela pôs embaixo: negar é dar significado. hum. É, Nossa, é isso, gente. Nossa, é muito isso, sabe? Porque senão eu fico nessas palavras, blá, 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 mas não é isso que eu tô sentindo, sabe? Jesus está aqui. Gente, é tão simples, sabe? Jesus está aqui, meu irmão. É isso que eu tô sentindo aqui, sabe? É isso que eu tô escolhendo aqui. Preciso de ajuda, né? Acho muito errado. Nossa, gente, ó, sem comentários. é. A Ana tinha colocado um pouquinho para cima. Somos domesticados em sonhar, assim como um cachorro é domesticado através de recompensas e punições. E esse é o nosso ego. Esse é o nosso ego, Ana. É, nós escolhemos. Aí a escolha é nossa, né? É, nós damos todo o poder para o nosso ego domesticar a gente. Não somos vítimas dessa domesticação. A Cris colocou: é útil quando usamos os pensamentos equivocados como trampolim para lembrar a consciência que sonha que tudo são imagens oníricas e ir criando raízes na verdade. O que somos na real é eterno. Nossa, é isso, Cris. Exatamente isso. Isso mesmo. Aí a Ana colocou de novo: nós inventamos um mundo que pode ser fantasia ou pesadelo. É, a própria fantasia já é um pesadelo, né, Ana? É isso. Que é o que, Meu que Deus. é o que a gente leu na sessão de ontem, né? Sobre a É, gente entregar para o Espírito Santo e o Espírito Santo tornar esse pesadelo um sonho feliz para é, depois a gente despertar, né? É isso. É isso, Ana. perfeito. Vai ler mais um? Então, o 3 Hum. está totalmente ligado no 4. Então, cenas para os próximos capítulos. Cena para os próximos capítulos Eu do acho Herói que do deu Sonho. aqui por hoje. Eu É, acho da gente ficar, né? Porque acho da gente, assim, é um convite mesmo pra gente olhar, sabe? Pra isso que Jesus, né? Porque Jesus desenhou aí o que a gente acredita, né? E tudo aquilo que a gente dá significado, né? Então, nossa, gente, vamos juntos, sabe? Olhar, olhar com ele mesmo, na mente, sabe? Olhar, né? Nossa, que delícia. Esse é o convite. Só olha para toda essa é, identificação, só olha, né, para todos os pensamentos que confirmam, né, que o seu corpo precisa de segurança, que o seu corpo precisa, né, para todas essas preocupações, sabe? É isso, ó, o convite é esse. É esse. Olha comigo, sem medo, sem se julgar. É isso, né? E aí esse relacionamento vai você vai desenvolvendo uma confiança nesse relacionamento com ele, sabe? E aí você vai experimentando mesmo o teu ser, na verdade, né? É isso.
É isso. E as coisas passam, simplesmente são como são, sabe? É isso. É isso. É isso, Vivi. Episódio 2 da série O Herói do Sonho, amanhã. Ó, é o nome de um episódio mesmo, né, gente? O herói do sonho. É isso, Vamos Amélia. juntos. Tamo junto, tamo muito junto. Um beijo grande para todos, um lindo dia Beijo. e a gente se vê amanhã. Tchau, obrigado. Tchau.